A minha convidada de hoje é a psicóloga e consultora empresarial Isabela Giusto Alcântara. Isabela, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Esse é um momento delicado, tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Exatamente. Obrigada, João, pelo convite, e vamos falar então desse cenário que estamos vivendo de forma delicada, muitas pessoas apreensivas, principalmente no mundo empresarial, onde empresários estão tendo que se reinventar, fazer coisas novas, criar, estar no novo movimento organizacional, e muito dos colaboradores apreensivos, vivendo da incerteza dos seus empregos. Então, é um momento em que os sentimentos estão à flor da pele de todos. Você falou uma coisa importante. Como que eu trabalho com essa sensação de insegurança, de medo, de poder ser demitido por todo esse cenário que a gente vive hoje no país? Como que fica a cabeça do funcionário e como que o patrão, que o empregador tem que lidar com essa situação? Por isso pode provocar acidente de trabalho, cair o rendimento da empresa. Isso. Eu costumo dizer que onde a gente coloca atenção, aquilo cresce dentro da gente. Se a gente ficar muito focado nesses sentimentos que pode trazer prejuízos ao nosso cotidiano, pode acontecer com maior facilidade. Então, é importante que a gente coloque nossa atenção em coisas positivas, em sentimentos positivos, em criatividade, porque agora é hora de criar. Muitas pessoas têm questionado: como eu vou criar estando tão nervoso, tão ansioso e até mesmo deprimindo? Então, é momento de você colocar às claras o que está acontecendo, porque muita coisa que estava já nas empresas há muito tempo, ia levando, porque estava numa rotina automática, não era olhada, não era percebido, não era visto, e agora tudo foi à tona, principalmente questões financeiras, onde a pessoa precisa ter um olhar para os números da empresa. Então, agora isso fica muito claro. Então, é importante entender que tudo que essa pessoa parar para estruturar agora vai ajudar nesse pós-crise, porque nós temos que pensar no pós, viver o momento de agora, preparando para que lá na frente você esteja bem para continuar. Focando no empresário, grandes empresas, grandes marcas, elas se fortalecem nesses momentos com ideias criativas. É o caso da Honda, outras montadoras que surgiram no período de guerra, pós-guerra, empresas que fabricavam armas, que passaram a fabricar outras coisas. Como que o empresário tem que lidar com essa pressão? Tem funcionário para pagar, não está entrando dinheiro no meu caixa, eu não estou vendendo meu produto, o que eu vou fazer? Vou demitir, não vou demitir? Como que eu vou manter minha empresa? A cabeça fica assim, igual, eu brinco às vezes assim, que a nossa cabeça é uma panela de pressão, e desse pessoal o negócio deve estar apitando já. E aí? E nessa panela de pressão, o otimismo ele vai ficando para trás. E é muito importante a gente trabalhar com o otimismo. Eu não sei se vai dar certo, né? Os empresários têm dito isso, mas nós temos que tomar algumas atitudes, nós temos que tomar algumas providências. É muito importante desenvolver agora estratégias. Quem não tinha o hábito de planejar, agora vai ter que planejar. Em meio à crise vai ter que planejar. E quem já tinha o hábito de planejar vai ter que replanejar, vai ter que mudar um pouco essa rota. Mas eu costumo dizer, as pessoas sabem onde querem chegar. Mudar um pouco essa rota pode ser importante, pode ser valioso, pode conhecer outros caminhos. Então, os empresários, até os colaboradores, o que a gente precisa dentro das organizações hoje são de colaboradores em que apliquem o empreendedorismo dentro da própria organização. Então, é muito importante, às vezes, quem está ali trabalhando naquela organização tem uma ideia. Apresentar essa ideia, mostrar ajuda. Eu tenho visto alguns exemplos de empresas em que os colaboradores estão levando ideias aos empreendedores, aos empresários, para conseguir dar uma luz. Tudo é importante agora. As pessoas precisam, sim, pedir ajuda e aceitarem ser ajudadas. Porque a ideia que vem de fora agora pode ajudar muito. O exemplo de um colega
que desenvolveu alguma coisa pode não servir para o seu negócio, porque cada negócio tem a sua identidade, tem o seu propósito, mas você pode ter uma ideia brilhante a partir daquela iniciativa da outra pessoa. Então, as pessoas que estão tendo iniciativas, elas não sabem o bem que elas estão fazendo para outros empresários. E estão divulgando isso é muito interessante. Isabela, fui demitido, e aí? Como eu vou falar para a família? Como que eu vou lidar com essa situação? Sim, as empresas estão tendo que tomar, então, muitas providências. Algumas, elas estão usando as ajudas do governo, algumas situações que estão acontecendo. Outras, elas têm que tomar a providência da demissão, porque elas não sabem como vão ficar as contas, né, os custos fixos posteriormente. Então, a demissão, ela já está acontecendo. A maioria das pessoas que estão sendo demitidas, elas estão compreendendo o momento, claro que com muita angústia, porque ninguém sabe o que vai acontecer, não é só aquela pessoa. Então, o que a gente pede é um pouco de paciência, se é que isso é possível nesse momento, tentar replanejar, buscar ajuda, conversar com outras pessoas e entendendo esse processo de crise que está, né, ela tem um caminho, ela está acontecendo, ninguém sabe como isso vai percorrer, mas a pessoa precisa se concentrar nela. Eu costumo dizer que é uma grande oportunidade de repensar, de ressignificar. Quem continua no trabalho está tendo que reinventar também. Está, né, trabalhando em casa, na presença de filhos, tendo uma rotina diferente, ou trabalhando nas empresas com muito mais cuidado, com muito mais atenção, vivendo em estado de alerta, e essas pessoas que foram demitidas carregam com elas também essa angústia de como vai ser, como que eu vou proceder agora, para onde eu vou enviar currículo, já que o mercado está parado nesse momento, algumas coisas continuam, mas o mercado está parado. Então, essa pessoa, ela também olhar com otimismo, que é o que eu tenho levado para os empresários e para colaboradores. Se preparar, eu sempre sou a favor da ideia de se preparar. Né, a gente costuma dizer assim, fazer o dever de casa. Se você não fez, aproveitar a oportunidade para fazer. Que é se preparar, o que você tem vontade de trabalhar quando for possível. Isso você tem, o curso, você tem um curso de Excel que pode te ajudar lá na frente, a aumentar, acrescentar o seu currículo. É tempo de se preparar. Muitas pessoas estão se queixando que aí falta concentração. Como tem muitas informações, excesso de informação o tempo todo, excesso de conteúdo, as pessoas não sabem por onde começar. Então, é muito importante olhar para dentro de si e entender o que você quer realmente, o que é seu, porque existe algo que é do coletivo, que são os sentimentos do próprio coletivo, e os sentimentos do indivíduo. Então, ele precisa separar isso e olhar para o que ele quer. É uma oportunidade, João. Se a gente olhar com otimismo, isso significa oportunidade de desenvolvimento pessoal. Agora eu vou ser ousado. Nesse cenário que a gente vê demissões, vê a preocupação do mercado, vê o medo, a insegurança, a angústia, a ansiedade. Da onde que eu busco esse otimismo? João, quando você para refletir, quando você tenta encontrar um caminho e você acredita que existe, lá no final existe uma luz, você é capaz de enxergar oportunidades onde muitas pessoas não enxergam. Você pode ajudar outras pessoas nesse momento, né? As pessoas que perderam aí o trabalho, pode ajudar, pode fazer um trabalho assessorando algumas empresas que estão precisando naquele momento daquela função específica, por exemplo, que você trabalhava na área administrativa. As empresas estão necessitando muito de apoio, de ajuda, os pequenos negócios precisando de apoio também. Então, você começar a enxergar aquilo que realmente faz parte da sua vocação. E você tem tempo para descobrir, porque as pessoas se queixavam muito que não tinham tempo. E agora tem um pouco mais de tempo para olhar para as suas questões. Empresas, pessoas, muitas delas trabalham com planejamento.
olha, em janeiro eu vou fazer isso, em fevereiro eu vou ter uma meta X, em março assim, vou fechar meu ano trocando isso na empresa, trocando aquilo. De repente essas metas acabam e as pessoas se perdem. E aí? E aí é replanejar. É olhar para o cenário, é chamar as pessoas importantes da empresa, estratégicas, criar novas estratégias para esse momento e entender que a rota mudou e mudou para todos. Então, é aceitar esse momento também. Muitas pessoas estão brigando contra esse momento, lutando contra esse momento, não permitindo vivenciar outros sentimentos dentro de cada um. E isso faz com que ela não consiga criar novamente, mudar um pouco a estratégia dela. Como tanto o funcionário como o patrão devem trabalhar nesse período para cuidar da saúde emocional, da saúde mental? É pressão para todo lado, é pressão no funcionário, é pressão no patrão e isso acaba gerando uma tensão em todos que vai levar isso para casa, ou seja, vira um círculo vicioso, né? Como cuidar desse momento, ficar bem nessa quarentena, nesse período de pandemia? Sim. As pessoas que estão trabalhando, principalmente em grandes horários, como o pessoal da linha de frente, profissionais da saúde, exigem realmente um cuidado, porque o estresse é muito grande, né, provocando muitas alterações aí emocionais. Então, eles precisam de apoio. Muitas vezes eles estão tendo até que ficar mais isolados. Então, é muito importante o apoio familiar, a compreensão desse momento. Ninguém gostaria de estar passando por isso, mas é um momento em que nós precisamos todos nos apoiar. Né, uma palavra amiga, os amigos, conversar um pouco. Temos o movimento online, a internet, que avançamos aí muitos anos em apenas alguns dias. Então, é muito importante cuidar disso, dos relacionamentos, refinar os relacionamentos, conseguir criar conexão com as pessoas, mesmo no meio de tudo isso, tá? As outras pessoas que estão trabalhando nas escalas normais ou que diminuíram e que estão em casa, buscar atividades que possam contribuir para a sua saúde mental. Sendo criativa, a criatividade ajuda muito. Arrumar uma coisa que você queria ter feito já há um tempo e não conseguia. As pessoas têm queixado muito de indisposição. Por quê? Porque o excesso de informação causa isso. E o sentimento negativo também. Então, você reconhecer qual é a sua emoção. Eu estou ansioso, por isso eu não estou conseguindo. Eu estou com medo. Qual é meu sentimento? Eu reconhecer aquele sentimento, né, refletir sobre ele e praticar um pouco de respiração para poder ajudar, para aliviar todo esse emocional que pesa nesse momento e conseguir criar energias aí para fazer coisas diferentes. Então, assim, é muito importante que a pessoa entenda também que o que é bom para ela, às vezes para o outro não é. E eu vejo as pessoas colocando, faça isso ou aquilo. Pode ser bom para você, mas pode não ser e está tudo bem você encontrar a sua própria atividade, a sua própria ideia. Divulgar, isso é muito legal, porque uma outra pessoa pode ter uma outra ideia para ela e isso pode se propagar. Então é muito importante essa energia positiva no meio virtual também, isso é legal. Tá joia. Isabela, eu agradeço a sua participação e, claro, até uma próxima oportunidade. Obrigada, João. Estou à disposição. A gente conversou hoje com a psicóloga e também consultora empresarial, Isabela Giusto.